esta oportunidade em nome de Jesus. Somos verdadeiramente gratos por esta bênção. Guia-nos, por favor, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem agora sentar-se, por gentileza. Quero agradecer ao Luther da casa por nos permitir estar em seu lindo prédio. Amém. Obrigado, Senhor. Hoje quero compartilhar apenas uma breve mensagem sobre a arte da liderança. A arte da liderança. Obrigado. A arte da liderança. Agora, vamos explorar uma área muito importante na arte da liderança. Este é o capítulo 24 deste livro, que aborda profundamente o tema. Isto é, se você não sabe realmente ler, você simplesmente não pode liderar de forma eficaz. Se você não sabe ler, não pode liderar. Amém. Agora, liderar é verdadeiramente o que somos chamados a fazer em nossas vidas. Como pastores, é nossa responsabilidade guiar e cuidar do rebanho. Quantos aqui são pastores? Tudo bem? Então, quero que você ouça. Não há muito o que escrever. Se você quiser escrever, está tudo no livro. Então, pegue o livro e então você será abençoado. Amém. Leré. A arte de recebendo. Algo que um ser humano realmente precisa. Veja bem, uma das coisas mais essenciais que nós, como seres humanos, realmente precisamos é o conhecimento profundo. Amém. Aleluia. Precisamos de um conhecimento mais profundo e abrangente para uma compreensão completa e detalhada que nos permita entender plenamente. Conhecimento é um grande tesouro. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Ou vamos ler o versículo 2 primeiro. Diz que seus corações podem ser verdadeiramente e profundamente consolados, estando plenamente e firmemente unidos em amor, e para todas as riquezas da plena e completa certeza do entendimento, para o reconhecimento profundo e abrangente do mistério de Deus e do Pai e de Cristo. Amém. Versículo 3. Em quem estão verdadeiramente escondidos todos os preciosos tesouros da sabedoria e do conhecimento profundo. Amém. Então, sabedoria e conhecimento são realmente tesouros verdadeiros. Amém. Sabedoria e conhecimento são tesouros. Então, quando falamos sobre os preciosos tesouros que encontramos em Deus, vemos que a epístola aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, claramente nos diz que o verdadeiro tesouro, em termos da divindade de Deus, é encontrar a sabedoria profunda e o conhecimento abrangente. Amém. Quantos querem encontrar um tesouro? Tesouro. Sim. Vocês têm muitos diamantes valiosos e preciosos em Serra Leoa, não é mesmo? E é de fato um verdadeiro tesouro muito valioso ter alguns diamantes preciosos. Mas estou falando de um tesouro que é maior que os diamantes que você tem. Sim. É um tesouro que pode levar você, dar a você todos os outros tesouros.
Então a Bíblia Sagrada diz que em quem, isto é, em Cristo Jesus, eu me escondi, certo? Eu realmente me escondi. Nele estão todos os preciosos tesouros da sabedoria divina. Então você descobre que em Cristo há algo escondido. O que está escondido? Tesouros de sabedoria e conhecimento. Agora, por que está escondido? Não sei por que está escondido. Mas quando algo está escondido, isso significa que nem todos irão encontrá-lo. Porque está escondido. E está escondido em Cristo. Então, essa é uma das características mais preciosas dos tesouros que o bom Deus tem reservado para você. É que o tesouro de Deus está cuidadosamente escondido, especialmente para você. É um tesouro escondido. A Bíblia diz: sou eu, um Deus que se esconde. Deus esconde tesouros. E eu acredito nisso. Todo mundo aqui adoraria de verdade receber um diamante em sua própria mão, dizer com um sorriso: este é para você. Ou talvez alguns diamantes, talvez não apenas um, vários diamantes. Então, eu tenho um tesouro muito especial, sabe? Mas hoje estou trazendo para você um tesouro ainda maior e verdadeiramente significativo, algo que realmente fará a diferença, do que uma coleção de um punhado de diamantes. Amém. E esses são os preciosos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, por favor, não se esqueça deste importante versículo, Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Diz: em quem estão escondidos, certo? Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Desculpe, por favor. Em quem estão escondidos todos os preciosos tesouros da sabedoria e do conhecimento profundo. Amém. Então, por causa disso, todos nós devemos buscar diligentemente a sabedoria e o conhecimento profundo, aquele que se encontra verdadeiramente em Cristo Jesus. Você entendeu isso de fato? Agora, mesmo no contexto do mundo secular, quando alguém não... Se você frequenta essa escola e a pessoa não demonstra ter recebido uma educação formal ou não possui os conhecimentos e a cultura esperados, você imediatamente percebe que há uma lacuna significativa, que falta algo essencial em sua formação e em sua maneira de interagir com o mundo. Amém. Suponha que você tenha um problema cardíaco sério. Você gostaria que um professor operasse seu coração? Ou você gostaria que alguém que sabe o que está fazendo operasse seu coração? Sim. Às vezes as pessoas vão ao hospital e um estudante de medicina as opera ou faz algo assim. Você sabe? E muitas vezes as pessoas vão a esses hospitais e dizem: eu quero o chefe em pessoa para fazer isso. Eu não quero um estudante que não sabe o que está fazendo. É por isso que, às vezes, quando você vai se formar como médico em alguns países, percebe que eles não adquirem muita experiência prática. Porque em alguns países, por exemplo, as pessoas não estão tendo filhos, o que naturalmente diminui a demanda por certas especialidades médicas. Então, raramente você encontra alguém para fazer um parto. E para você saber, você tem muitos médicos qualificados, eles nunca fizeram um parto antes. Eles nunca fizeram antes, mas são chamados de médicos. Então, não queremos pessoas... Quando as pessoas não são educadas, você tem dificuldade. Eu já experimentei muito mais dificuldades no ministério com pastores que não são realmente educados. Sim. Então, agora eu exijo que todos os meus pastores vão para a universidade. Porque quando as pessoas não foram para a escola, elas simplesmente são diferentes. Eu diria que elas não são generalizadas. Já tivemos um partido político em Gana chamado Broad-Based The Best. Amplo, o quê? Baseado. O melhor. O que é de base ampla?
Amplo significa que você consegue entender muitas coisas, consegue se relacionar com muitas coisas. As pessoas que mais se ofendem são aquelas que não são educadas. Se você pedir a um médico educado para varrer o salão, a igreja, ele fará isso. Ele pode fazer isso feliz, sentindo que tem o privilégio de servir na casa de Deus. Mas se você pedir para alguém que não tem educação varrer a igreja, ele pode dizer: você não me respeita. É por isso que você está me pedindo para varrer a igreja. E antes que perceba, algo que você faz por amor, a pessoa interpreta de outra forma, porque as pessoas te acusam quando não entendem o que você está fazendo. Sim. Então, a educação, mesmo no mundo secular, é um verdadeiro tesouro. É um tesouro. Você sabe, o nosso primeiro presidente em Gana, ele se tornou o presidente em 1957, um ano bastante significativo. E, finalmente, em 1966, o seu governo, que havia durado por um período considerável, chegou ao seu término oficial. Mas, já em 1966, ele havia construído um impressionante número de 7.000 escolas. 7.000 escolas. E ele construiu universidades, as universidades que temos, algumas das principais universidades. Iniciou a construção, construiu faculdades de formação de professores. Ele construiu uma escola de medicina em Gana. E temos formado nossos próprios médicos há anos. Porque ele percebeu que educar o povo, tornar o povo mais inteligente, mais instruído e verdadeiramente capacitado, é como dar a eles um tesouro inestimável e duradouro. Assim, Gana foi abençoada com muitas pessoas altamente instruídas e bem preparadas que contribuíram significativamente para o seu desenvolvimento e progresso. E ele também criou um programa de bolsas de estudo. Esse é o nosso primeiro presidente. Ele criou um programa de bolsas de estudo para levar muitas pessoas para fora do país. Porque o nosso primeiro presidente estudou por 12 anos na América, na Universidade da Pensilvânia. Então ele tinha uma base muito ampla de suas viagens e experiência. É por isso que ontem eu orei por vistos para todos, porque você precisa viajar. Quando você viaja, viajar é uma forma de educação. Levante sua mão e receba seus vistos. Em nome de Jesus. Base ampla é o melhor. Então, até mesmo viajar é uma forma muito valiosa e enriquecedora de educação e aprendizado. Então, nosso primeiro presidente realmente fez muito nesse sentido. E ele introduziu a educação primária gratuita e obrigatória de forma abrangente para todo o país, para todas as crianças. Sim. Veja bem, este versículo, em quem eu realmente odeio, nele estão contidos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. O conhecimento é um tipo de tesouro valioso e duradouro. Sim, é por isso. Se você cresce e não consegue deixar uma herança valiosa para seu filho, mas consegue educá-lo para ir à escola e aprender coisas novas, você já deu a ele um tesouro. Sim, você deu a eles um tesouro. Mesmo que você não pudesse dar dinheiro a eles, mas pudesse deixá-los ir à escola, você já lhes deu um tesouro. Então, aqueles de nós que não tiveram a oportunidade recentemente, levei algumas pessoas que vieram para a nossa escola bíblica, um lugar para aprendizado e crescimento espiritual. Eu os encorajo todos a irem para a universidade.
Então, neste exato momento, estamos pagando as mensalidades universitárias, as taxas da universidade para cerca de 300 estudantes universitários. Sim, que são pastores, mas eu realmente quero que eles tenham uma educação universitária completa. Então, estamos pagando para dar a eles esse valioso tesouro de conhecimento e sabedoria. Sim. É um grande e valioso tesouro ter conhecimento e sabedoria. É realmente muito mais do que dinheiro. Amém. É mais do que dinheiro. Agora, abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Agora diz... Portanto, tendo recebido este ministério, não desfalecemos de forma alguma, pelo contrário, rejeitamos completamente as coisas ocultas que são verdadeiramente vergonhosas. Agora, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Então, o Evangelho é luz. Países que não têm o Evangelho, países que não tiveram cruzadas, estão em trevas? Sim. Agora diz no versículo 5, pois nós não pregamos a nós mesmos, mas sim a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. Versículo 6, porque Deus, aquele que com sua palavra poderosa ordenou que a luz brilhasse e resplandecesse das profundas trevas, também fez com que essa mesma luz divina brilhasse em nossos corações, a fim de nos conceder a gloriosa luz do conhecimento. Para realmente dar a luz do conhecimento da glória de Deus diante de Jesus Cristo. Então, novamente, ele começa a chamar isso de tesouro. Ele diz, temos este tesouro. Qual tesouro? Este tesouro da palavra de Deus. Este tesouro do conhecimento e a luz de Deus. Nós o temos em vasos de barro, o que significa que, infelizmente, esse tesouro glorioso e verdadeiramente precioso está dentro de um vaso frágil e falho, mas ainda assim é um tesouro de valor inestimável. Então, hoje eu vim compartilhar com vocês verdadeiros tesouros. Sim, vocês sabem, preciosos tesouros, os tesouros da palavra de Deus. Ele diz que chama isso de luz. Luz. Sabe, uma vez eu estava em uma cruzada evangelística e daquela cidade fomos para a próxima cidade, que era um novo local. Agora, no dia seguinte, na nova e vibrante cidade, um homem subiu ao palco para dar um testemunho poderoso e inspirador. E o homem disse, eu não sou desta cidade, mas na outra cruzada que você fez em outra cidade, eu realmente estava lá. E você orou por mim, sim, naquela ocasião. Você orou por nós. E eu fui curado. Por isso eu te segui até aqui. Então eu perguntei, qual era o seu problema? De que você foi curado? Ele disse, olha, eu era cego. Quero explicar a cegueira. Normalmente, as pessoas cegas gostam de explicar qual é o problema quando dizem que são cegas. Porque a cegueira tem muitas implicações. O homem disse que quando eu sento no meu quarto, na minha casa, eu sento em uma cadeira e a televisão está na frente. Ele disse, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eles ligam a televisão. Está tudo ligado, mas eu não consigo ver. Estou sentado ali olhando, não consigo ver nada. Ele disse, mas quando você orou e o poder de Deus me tocou, meus olhos estavam fechados.
Agora eu sento ali, vejo a televisão, consigo ver tudo, então eu vim aqui para te contar o que Deus fez. É por isso que Ele nos seguiu. Imagine olhar para a televisão e não conseguir ver a televisão. Então, quando a luz brilha na sua vida, toda a sua vida é diferente. Sim, muitas pessoas de fato não sabem que ser cego espiritualmente é uma das maiores maldades do diabo. A pessoa está viva, mas infelizmente não consegue ver ninguém, absolutamente ninguém ao seu redor. Sim, eu me lembro de uma mulher que se envolveu em um acidente muito sério. Ela era cega e passou por uma cirurgia bastante complexa. Ela era completamente cega, sem nenhuma visão restante. Ela nunca tinha enxergado nada antes em sua vida. Durante a cirurgia, ela morreu e saiu completamente do seu corpo físico. E ela viu os cirurgiões operando-a porque ela estava indo para o céu, mas ela não foi, de fato. E ela viu tudo. Mas eles conseguiram ressuscitá-la quando ela voltou à vida. Ela contou-lhes tudo o que aconteceu. E então ela descreveu o que nunca tinha visto antes. Ela descreveu especialmente um anel. Eu me lembro dessa história. Ela descreveu um anel. Ela disse, nunca vi isso antes. Sim, é uma coisa incrível de não se ver. E é algo impressionante ser um pastor e um homem de Deus e ainda assim a luz estar escondida de você. É algo simplesmente estar no ministério. Veja, muitos de nós sentimos que se você estivesse, alguns de vocês sentem que se estivessem na América, seu ministério seria grandioso. Mas porque você está no salão, não está funcionando. Alguns de vocês sentem que se eu fosse para a Inglaterra, teria um grande ministério. Mas veja bem, um dos grandes mistérios do Evangelho é que o mistério do ministério é que ele é realizado principalmente entre os pobres. Se você realmente quer um ministério significativo, então tem que ministrar e servir entre os mais necessitados e os pobres. Porque em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. O que as pessoas não percebem é que a pobreza não é uma antagonista do ministério. Na verdade, é o ambiente para o ministério. Quando John Wesley era famoso e grande, John Wesley viveu de 1817 a 18 por quase 100 anos. Ele morreu com cerca de 87, 88 anos de idade. Mas ele viveu da primeira década até a última. Ele morreu na última década. Ele pregava para pessoas pobres. A Inglaterra era muito pobre. A Inglaterra nem sempre foi um país rico, mas na verdade era um país muito pobre e desafiador. Esse é o ambiente para o ministério. Então, não deixe que a dificuldade financeira ou a falta de recursos faça você se sentir assim, desmotivado ou incapaz de alcançar seus objetivos. E antes de tudo, que estou no lugar errado ou que meu ministério não pode funcionar. Não, é justamente aí que o ministério funciona. Se eu fosse um pastor na América ou na Inglaterra, talvez eu tivesse apenas uns 80 membros. Talvez tivesse só uns 80 membros ou talvez uns 40 membros. Os 80 já teriam sido reduzidos agora para apenas 40, um número bem menor. Sim, há tantos homens de Deus que têm apenas 25 membros ou talvez 30 membros. As igrejas deles seriam bem diferentes se estivessem em outro lugar ou se estivessem entre os pobres e necessitados. No ministério, Jesus disse, o Espírito do Senhor me ungiu ou me capacitou para pregar o evangelho aos pobres, não aos ricos. Sim.
Então, Deus está te concedendo verdadeiros e preciosos tesouros de conhecimento. Sim, tesouros de conhecimento muito profundo. Sabe, é realmente muito fácil e bastante comum se distrair com o dinheiro aparente que o ministério por vezes tem. Então, quando você vê um ministério, pode se confundir com o dinheiro que eles parecem estar usando. Uma vez ouvi Benny Hinn explicando quanto ele gasta. Ele disse que a cada 5 dias usava cerca de 1,7 milhão de dólares. Mas veja bem, você realmente não precisa se distrair completamente com isso. Não, de forma alguma. Isso é algo realmente especial que está acontecendo em um certo nível. Se você quer ser abençoado por Benny Hinn, tem que olhar para a unção, não para o dinheiro que ele está usando ou já usou. Então mantenha seus olhos e seu coração firmemente fixados no precioso tesouro do conhecimento de Jesus Cristo. E eu creio que seu ministério irá para o próximo nível no poderoso nome de Jesus. Amém, queridos? Então, antes que todos vocês agora durmam, vou compartilhar um pequeno capítulo com vocês, deste livro que tenho aqui em minhas mãos. Tudo bem? E é mesmo. Se você não sabe ler, você não pode liderar. Número 1. Informações em um livro. Vá em frente. Faça a diferença para o trabalho da sua vida. Amém. Número 2. Ler um livro coloca você em contato direto com o autor do livro. Esse é o ponto número 2 deste livro, que é um livro muito simples e direto. Número 3. Um líder sabe que autores são trabalhadores dedicados e esforçados, que contribuem significativamente. Eles são trabalhadores e pesquisadores. Qualquer pessoa que escreveu um livro trabalhou para você. Ela trabalhou para você. Ela fez tudo por você. Tudo o que você precisa fazer é ler e colocar em prática. E ele fez a pesquisa. Número 4, um líder verdadeiramente sabe que muitos e muitos anos de valiosa experiência podem ser transmitidos de forma eficaz através de um único livro. Em outras palavras, experiência pode ser adquirida tornando-se um leitor. E experiência é diferente do que acontece, de acordo com a teoria. Muito bem. Agora, número 5. Um líder sabe que um livro é um professor paciente. Paciente. Todos digam paciência, porque muitos de nós não aprendemos rápido. Quantos aqui não eram tão rápidos na escola? Olá, quantos de vocês não eram rápidos na escola? Quando o professor ensina, você não entende. Ele tem que repetir. Levante a mão se você era assim. E você ainda é assim. E você precisa de aulas extras. É por isso que você precisa de um professor paciente. Alguém que possa repetir de novo, e de novo, e de novo. E um livro é muito paciente. Porque quando você lê um livro 10 vezes, ele não reclama. Amém. Número 6. Um líder sabe que pode receber a unção através de um livro sagrado, por exemplo, ou de um ensinamento. Amém. E número 7. Um líder. Todos os grandes líderes são leitores. Todos os grandes líderes são leitores. Se você não lê, você não é um líder. Amém. Agora, 10 razões pelas quais todo líder deve ser um leitor. Este é um conjunto diferente de pontos, mas 10 razões pelas quais você deve ler. Número 1, leia para o crescimento intelectual, para ampliar sua mente. O melhor. Número 2, leitura para crescimento espiritual. Isso afetará você espiritualmente. Número 3, leia para desenvolver um estilo de pregação e ensino.
Alguns de vocês não têm um bom estilo para ensinar. Sabe, um dia alguém veio ver um dos nossos pastores e ele estava explicando. Ele disse, porque nosso pastor estava lhe dizendo que estávamos ensinando esses livros importantes. Como no meu livro estou ensinando os pontos. Ele estava explicando que também quer ensinar o que o pastor sênior dele está ensinando, mas ele não consegue. A forma como o ensino é feito é bastante diferente. Ele não consegue tirar absolutamente nenhum ponto, porque os temas das pregações são de fato bastante diferentes. Por exemplo, pode ter um tema como a glória, muito importante. E ele não sabe o que dizer. Ou outro tema como aceite a Deus. Aceite Deus. Ou outro tema como corredores e agendas do Espírito, quero dizer, mas ele não tem pontos, então existem estilos diferentes. Número 4, leia para melhorar seu vocabulário. Alguns de vocês sabem, entendem o inglês corretamente, você não consegue, você não entende, só eles realmente entendem certas coisas, e isso é importante para entender. Se dissermos cure seus seios, você não entende. Se você quiser entender, conserte seu corpo, é isso que você entende. Sim. É verdade ou não é verdade? Leia para ter comunhão com grandes mentes. Comunhão com pessoas maiores também. E quando você lê, para alguém ter escrito um livro, ele deve ter uma grande mente. Leia para aprender a escrever. Às vezes, lemos para saber como escrever. Número 7, leia para adquirir novas informações. E número 8, leia para desenvolver suas habilidades de liderança. E número 9, leia, porque uma pessoa que não lê não é melhor do que uma pessoa que não sabe ler. Sabe, um dia estávamos em um carro com um motorista e havia uma placa realmente grande e então o motorista entrou. Então você estava dizendo ao motorista, quando chegar exatamente a este lugar específico, você entra aqui, por favor. Então quando a pessoa chegou lá, ela não viu. Então quando ele chegou ao outro lugar, ele foi para a saída. Quando estava escrito saída, ele entrou. Foi assim que descobriram que ele não sabe ler. Que o motorista não sabe ler. E ele está dirigindo. Ele não sabe. Quando você vê um lugar, um aeroporto, ele não sabe. Que ele chegou ao aeroporto, ele não sabe quando. Quando está escrito shop, ele não entende, não sabe se é para parar, começar, ele não consegue. É sério. E então o número 10 diz, com grande convicção, para que você possa estar e permanecer entre os 20% melhores e mais bem-sucedidos da sociedade em todos os aspectos. Amém, clape, um aplauso merecido. Apesar de todos esses pontos importantes e cruciais que foram apresentados, agora quero compartilhar um ponto adicional e muito significativo com todos vocês. Agora, a leitura diligente e aprofundada coloca você em contato direto e íntimo com os servos de Deus, aqueles que foram escolhidos e inspirados divinamente. Amém. Quantos gostariam de ter contato direto com o homem da graça de Deus? Levante as mãos. Sim, eu também. Eu adoraria. Mas não é fácil. Uma das pessoas com quem tive contato foi Yong Cho, o pastor da igreja com 700 mil membros. Sabe, eu costumava ir o tempo todo para a Coreia, mas conversar pessoalmente com ele é algo que se tornou realmente muito difícil agora.
Aumenta um pouco o volume aqui para mim. Isso agora. O contato pessoal e direto é onde grandes coisas podem verdadeiramente acontecer. Amém? E uma grande e poderosa impartição pode realmente ocorrer na sua vida. Mas é muito difícil. Não é fácil ter um contato direto e pessoal. Se eu quiser ver vocês, quantos gostariam de ter um encontro direto comigo? Sim, eu também gostaria. Mas se eu começar 1, 2, eu passo 10 minutos com cada um. Passo 10 minutos com você. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. São 60 minutos. Isso é 1 hora. Então, essa fileira sozinha realmente dura apenas 1 hora. Então, que horas são agora? Cerca de 10 ou 11. Sim. Então, esta linha me levará ao 12. Esta linha me levará até 13 horas. Esta linha me levará até as 14 horas. Esta linha me levará até às 15 horas. Esta linha me levará até às 16 horas. Esta me levará até às 17 horas. Esta me levará até às 18 horas. Esta me levará até às 19 horas. Esta me levará até às 20 horas. Esta me levará até às 21 horas. A cruzada acabou agora. Sim, então só essa fileira daqui até aqui vai nos levar até depois da cruzada de hoje à noite. Sim, se eu quiser passar apenas 10 minutos de qualidade com você. Então, é muito difícil conseguir que uma grande pessoa converse com você, mesmo que seja por 5 minutos. Sim. Mas um livro é algo que você pode ter. Um contato com uma grande pessoa por 5 ou 10 minutos. Onde a pessoa, se ela mesma escreveu o livro, estará de fato falando com você de uma maneira muito importante. Também. Por isso, é realmente importante que levemos os livros a sério, com a devida atenção. Entenderei? Alguém disse, se você quiser esconder um segredo de um africano, coloque-o em um livro. Tenho certeza de que você já ouviu isso várias vezes. Sim. Mas eu creio que Deus vai te conceder grandes oportunidades de ter grandes interações com grandes pessoas. Apenas tirando um tempo para ler os livros. Amém? E também para ouvir a mensagem. Ouvir a mensagem de uma forma que você possa entender os livros. Sim. Se eu pegar o Yonggi Cho. Olha, eu o acompanhei de 1994 até ele morrer. Sim. Por 30 anos tenho ido à Coreia. Nunca tive a verdadeira chance de realmente falar com ele, exceto por um dia. Quando ele nos convidou para jogar golfe, e eu mesmo me indiquei prontamente para jogar. Então, nós fomos, de fato. Por sorte, foi condição aceitei para fazer parte do time dele. Porque, ao jogar golfe, jogar grupos até 4 pessoas. Se estiver entre os 4 jogar com Yonggi Cho, jogo. Se eu não estiver, não jogo. E eles disseram, você estará entre os 4. Então, eu estava entre os 4. Sim. Então jogamos 1, 2, 3, 4. E fomos jogando pelo campo de golfe. E eu ficava pensando, o que devo dizer? Eu nem sabia o que dizer. Sim. Mas enquanto eu estava com ele em um dos buracos, fiquei sozinho com ele. E então conversei com ele. Quantos querem saber o que eu disse a ele e o que ele me disse? Sim. Eu não vou contar o que ele disse. Sim. Ah, sim. Mas veja, eu me lembro disso. É muito especial porque é muito difícil. Eu li o livro dele, vejo ele desde os 5 anos. É muito difícil conseguir contato com alguém por apenas alguns minutos. E é esse contato pessoal. É aí que as sementes são plantadas. Uma vez eu estava em Orlando, na Flórida, e outra pessoa que é como um pai para mim, o bom que você sabe, eu o vi de longe e já participei de sua cruzada evangelística. Em Gana, por exemplo. Você vê uma cruzada sem cadeiras.
Eu vi isso em Bonk. É uma cruzada completamente sem cadeiras. Ninguém está sentado, absolutamente ninguém. Todo mundo está em pé, exatamente como estamos aqui agora. E as pessoas pareciam árvores altas e firmes. Kataramachatobaramandalama. E eu vi o grande Bonk, ele estava em Orlando, e eu entrei em contato com alguém que conhecia alguém, que por sua vez conhecia alguém, dizendo que eu realmente queria vê-lo. E Bonk respondeu prontamente e disse que eu deveria ir à casa dele. E ele me deu um horário, acho que era às 8 da noite ou 8 da manhã. Algo assim, a casa dele, o local, tudo em Orlando. Eu estava tão animado, contei para minha esposa que estava indo e para alguns outros pastores, eu disse, nós vamos ver o Bonk. Então, à noite, na véspera, recebi um telefonema. E o telefonema dizia que Bonk disse que algo aconteceu e que ele tinha que fazer alguma coisa. Então, eu não posso, eu não deveria ir. Eu te digo que é um dos dias mais tristes da minha vida. Ainda consigo me ver sentado no hotel pensando, meu Deus, o que aconteceu, Satanás? Nunca pensei que veria Bonk. Me dê volume, por favor. Nunca pensei que veria Bonk. Mas um dia, depois disso, eu estava novamente no Brasil. Ah, sim, e ele estava pregando sim. E eu me posicionei muito bem. Sim. Eu disse à minha esposa, olha, tenho que deixá-la. Estou indo. Eu fui, me posicionei e estava lá. Eu estava no salão quando ele chegou e prontamente me apresentei. Ele já me conhecia, mas não tão bem assim. Mas sim, ele realmente me conhecia. Então ele foi muito, muito gentil e atencioso. E ele sentou-se mesmo ali comigo. Reinhard Bonk. Ele sentou-se comigo, puxou uma mesa, uma pequena mesa redonda, e ele sentou e eu sentei. E ele falou comigo. Sim, ele falou comigo. Conversamos por uns 30 minutos. Sim, é muito raro. Veja, o de Orlando eu não consegui vê-lo. E agora esse era o Brasil. E eu já o tinha encontrado em Jakarta, em Surabaya, na Indonésia, mas não consegui conversar com ele. Eu estava com ele, conversando com você. Quando alguém veio puxá-lo, sim, eu estava perguntando algo sobre o cruzado, e alguém veio tirá-lo dali. Mas por aqueles poucos minutos, ele me disse algo importante. Então, em determinado momento, ele me disse, quero te contar algo para te encorajar. E então ele me contou um testemunho e disse, Deus vai fazer isso por você também. Quantos querem que eu conte o quê, ele, o quê? Ele me disse, sim, eu também não vou contar para vocês agora, de imediato. Então, os livros, agora quando não consegui ver Bonk em Orlando, fui pegar o livro dele, Uma Vida de Fogo, e comecei a lê-lo em detalhes. Fiquei surpreso com as coisas que vi no livro. Livros são muito surpreendentes. Livros são muito surpreendentes. Você vai se surpreender com o que pode encontrar em um livro, especialmente nos maiores. Se você dedicar tempo para ler, vai se surpreender com o que há nele. Sabe, um dia eu fui a algum lugar para orar. Eu estava muito triste e, de repente, encontrei um pequeno livro que era como uma espécie de livro de história e falava sobre a vida de John Wesley. Fiquei tão profundamente impressionado com o que li e com a sua história. A partir daquele momento, comecei a ler mais sobre ele e vi tantas coisas. Se você me perguntar, eu deveria lhe dizer um homem de Deus que admiro. Alguém que eu gostaria de ser mais parecido do que qualquer outro é John Wesley. Sim, você não conhece John Wesley porque você não sabe sobre ele. Sim. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, um livro realmente vai mudar completamente a sua vida. Amém. Um livro vai mudar a sua vida. Agora, outra coisa sobre um livro é que você pode receber uma unção por meio dele. Ungido
Agora, a grandiosa obra de Deus é realizada e manifestada exclusivamente pela unção divina. Amém. Verdadeiramente, se eu não fosse devidamente ungido e capacitado por essa unção, eu não poderia, de forma alguma, estar aqui neste momento cumprindo este propósito. Veja, uma pessoa inexperiente olha para você e diz: eu realmente quero muito ser você. Eu quero ser você. Eu quero ser como você. Mas é pela unção. Então este livro diz: receba a unção. A unção é como óleo sobre alguém. Tipo no reino do Espírito. Você sabe, a Bíblia fala sobre a lei do Espírito da vida. Existem leis do Espírito, existem leis das coisas espirituais que levam à vida, existem leis. Eu também não posso estar aqui sem um óleo sobre mim, ou um manto, ou uma comissão, ou uma palavra, ou uma aparição de Deus na minha vida. Você também não pode, mas Deus pode te levantar se essa graça e unção forem dadas a você. Amém. Sabe, nós não somos políticos. Nós não somos empresários. Nós não somos palestrantes inspiracionais ou motivacionais. Nós somos ministros do Evangelho. A moeda com a qual realmente lidamos é o poder, a unção que vem dos Espíritos. Sem isso, você não pode fazer muito, não importa quem você seja. Sim, é por isso que você pode ter alguém que pode herdar, você pode herdar até mesmo toda esta bela e grandiosa igreja aqui, mas sem a unção divina e o poder que ela confere. Quero dizer, é por isso que às vezes em nossas famílias queremos que nossos filhos assumam. Mas às vezes percebemos que seu filho não é ungido. Ele não tem a graça. Ele não tem nem mesmo o interesse. Ele não tem a unção. Às vezes, como seres humanos, escolhemos pessoas. Mas a pessoa não tem algo, é muito espiritual. Sem isso, você não pode fazer o trabalho. Por isso eu tenho um livro aqui chamado O Ungido e Sua Unção. Na verdade, eu tenho um livro sobre a unção, e o livro inteiro é sobre isso. Mas este está apenas dividido neste aqui. O ungido e sua unção. Flua na unção. A unção e a presença. Veja, a presença de Deus é o que chamamos de Espírito de Glória. Esse é o Espírito de Glória. Você se lembra? Quando Moisés pediu, ele disse: mostra-me a tua glória. Mostra-me o que? A tua glória. Em Êxodo 33. Mostra-me a tua glória. E Deus disse: eu não posso mostrar a você a mim mesmo. Ninguém pode me ver. Então essa era a sua glória. A glória de uma pessoa é a sua presença, a sua maravilha e seu ser. Então Deus disse: você só pode ver as minhas costas. Essa era a sua glória. Essa era a sua glória. Então, há algumas pessoas que têm o espírito de glória. Isso significa que, além da unção do que quer que elas tenham, elas também possuem um espírito que invoca a presença. A presença de Deus nelas é mais forte do que o normal. E existe uma presença, esse é o espírito de glória e de Cristo. Então nós temos a unção e também a presença. E então realmente fluímos na unção. E depois temos passos claros para os degraus da unção. Este livro é para ministros. Este é o meu melhor livro sobre a unção. Só pessoas sérias conseguem ler este livro. Sabe, um dia eu estava lendo um livro e ele escreveu: você não leria esta linha se não fosse uma pessoa séria. Qualquer um que tenha chegado a este ponto do livro, você é sério.
você nunca leria aqui, você nunca chegaria aqui neste livro. Sim, este livro não tem nenhuma história, não tem história nem imagens. É só sobre a unção, os passos para alcançar essa unção. E há passos claros para a presença de Deus. Então, sem a unção, você realmente não pode fazer muitas coisas significativas. Você sabe, as pessoas muitas vezes acham que é apenas propaganda, que é somente dinheiro, que é isso, que é aquilo. Não, não. A Bíblia, a palavra de Deus diz claramente, não é por força, nem por poder humano, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, enquanto caminho aqui, há coisas invisíveis ao meu redor. Sabe, uma vez, lembro que eu estava em um avião. Então Deus abriu meus olhos e eu vi um anjo sentado ao meu lado na classe executiva. Ele não tinha comprado passagem, mas estava a bordo. E ele estava vestindo azul, um tipo de roupa azul clara. Sim, ele estava sentado ao meu lado, sem saber que ele estava indo comigo para todo lugar. Assim. Sem a unção, sua igreja nunca vai crescer. Você pode usar toda a ideia. Sem a unção, você não terá dinheiro. A unção atrai dinheiro. Eu não sei, pastores procuram dinheiro e pregam sobre dinheiro. Em vez disso, busque a unção e pregue sobre a unção. Pessoas ungidas atraem dinheiro. O dinheiro vem porque é o sustento para o ministério. É o sustento para o chamado. Mas Deus não chama alguém. Jesus disse: quando eu os enviei sem nada, faltou-lhes alguma coisa? Eu não lhes dei dinheiro. Eu os enviei. Faltou-lhes alguma coisa? Não, vocês nunca vão sentir falta. Desde o primeiro dia em que Deus me chamou, quando eu estava na faculdade de medicina até hoje, eu não senti falta. Nós nunca tivemos necessidade de nada do que quiséssemos fazer. Sim, seja isso ou aquilo ou qualquer coisa, pela graça. Então, a unção é verdadeiramente maravilhosa. Agora, eu sempre quero agradecer a Deus por como Ele me abençoou com a unção através de um livro. Apenas um livro. Sabe, um dia eu estava em casa e havia um irmão. Seu nome começa com P. P para Paulo. Ele veio à minha casa. Eu era aluno do ensino médio e ele tinha um livrinho. E ele me deu, ele disse: leia isso. Ele nem me perguntou se eu tinha lido, ele disse: leia. E então ele saiu pelos portões, me visitou na minha casa, na casa do meu pai, e quando eu li, o livro tinha metade deste tamanho. Quando eu li, eu disse: uau, era um livro do Kenneth Hagin. Eu disse: uau. Ele estava falando sobre o céu e isso. E meu espírito se sentiu atraído, e a partir daquele momento, comecei a procurar tudo o que eu pudesse encontrar. Veja, alguns livros são apenas introduções, não são. Esse não é o verdadeiro livro que você deveria ler. Sabe, existe um grande homem de Deus chamado Rejoiner. Um dia me mostraram outro livro assim, mas não era o livro que eu deveria ler. O livro que eu deveria ler se chamava A Última Batalha. Mas eu comprei um livro chamado O Ministério Profético, de Eric John. Então eu levei para casa e quando li, eu disse: eu consigo entender o que é. Então voltei no dia seguinte para procurar todos os livros que ele já escreveu. Foi quando encontrei a missão final. Sim, eu recomendaria esse livro a todo pastor. Se você é um cristão, um pastor, recomendo que você leia The Final Quest, de Rick John. Sim. Veja, alguns de vocês não leram, mas também nem estão interessados. Amém. Agora, um dia, esse homem que me deu este muito valioso livro, eu comecei a ouvir as pregações do renomado Kenneth Hagin. E um dia, eu era estudante de medicina no último ano. Eu fui para uma cidade como a cidade de Kenema ou a cidade de Makeni. E também fui para uma cidade em Gana, que se chama Surum, um local interessante. E enquanto eu estava lá, eu estava ouvindo Kenneth Hagin, só fita cassete de áudio.
Então, uma noite, eu estava ajoelhado bem ao lado da minha cama, assim, e estava orando fervorosamente. Por volta das 7, mas eu adormeci na cama. Então, Kenneth, ele estava pregando na fita. Era uma fita de áudio. Para frente e para trás, auto-reverse. Vai para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. E então, de repente, por volta das 3, e quando acordei, eu estava orando, algo pulou da fita e entrou. Algo entrou na minha barriga. Então eu ouvi uma voz no quarto e a voz disse: a partir de hoje, você pode ensinar. A partir de hoje você pode ensinar. Eu tinha 25 anos. Agora estou com mais de 60. Tenho mais de 60 anos. Alguns de vocês não sabem a minha idade, mas tenho mais de 60 anos. Mas eu tinha 25 anos. E aquilo pulou em mim e disse: a partir de hoje você pode ensinar. Na época eu era estudante. Minha igreja era do tamanho da congregação que está no palco. Minha igreja era tipo, só esse grupo aqui. Eu era estudante de medicina. Eu estava estudando arduamente para passar no meu exame final. Meu exame final seria realizado em 1989. E isso, na verdade, foi em 1988. Em junho, meu exame final foi realizado exatamente em março de 1989. Eu estava estudando, mas Deus me ungiu enquanto eu ainda estava na escola. Ele disse: a partir de hoje você pode ensinar. Olhe para mim aqui ensinando. E todos vocês estão aqui. Sim, estou ensinando aqui em Freetown, na Serra Leoa. Estou ensinando há mais de 30 anos, uma jornada verdadeiramente longa e dedicada. Sim, a partir de hoje você pode ensinar e examinar cuidadosamente todos os livros que eu escrevi com esta unção especial e divina. Você está plenamente autorizado a ensinar. Sim. Sabe, a revelação aumenta a sua classificação. Eu nem sabia o que era. Porque todos esses livros, eu nunca vi nenhum livro para a maioria dos títulos. Nunca vi isso antes. A maioria dos meus títulos são revelações. Há alguns títulos que conheço, outros livros assim. Mas para muitos deles, eu nunca vi um livro sequer sobre anacaso, ou mesmo sobre os princípios de lealdade e deslealdade. E essa unção, sim, veja bem, e o apóstolo Paulo disse algo muito significativo. Ele disse: para que eu não fosse exaltado de forma alguma por causa da abundância e da grandiosidade da revelação que me foi concedida. Então Deus estava realmente me promovendo. Ele estava dizendo: vou exaltar você. Ou promovê-lo, através da abundância da revelação. Sim, e assim gradualmente milhões de livros foram criados. Hoje existem mais de 60 milhões desses livros. Não 60 mil, 60 milhões desses livros. Sim, definitivamente. Então é por isso que trouxemos todos esses livros. Não sei se eu os apresentei ao site. Todos podem ter esses livros. Livre, na internet. E-book não é um negócio. Enquanto faço isso, não estou tentando vender. E não estou tentando fazer isso. Se eu quisesse fazer negócios, eu não viria aqui para fazer negócios. Eu quero te dar algo. Assim como aquele homem, o homem que me deu o livro, ele não me cobrou, ele simplesmente me deu, ele disse: leia, só isso. Ele nunca me pediu dinheiro, nunca me cobrou, nunca teve nenhum lucro. Eu não sei de onde ele conseguiu, mas ele me apresentou algo. Sim. Então, veja bem, um dos pontos que eu disse foi que um livro pode realmente fazer uma diferença significativa na sua vida. Isso, com certeza, vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo. Tudo vai mudar.
Pastores, não temos tempo para orar e não temos tempo para ler. Você pode ter os livros, mas não temos tempo para ler. Mas eu te digo, quanto mais você realmente lê, sua vida e seu ministério vão de fato mudar. Agora, Martinho Lutero, o grande reformador, veja bem, recentemente tive o imenso privilégio e a oportunidade única de ir à histórica igreja onde ele, de fato, pregou e afixou sua tese em Wittenberg, na Alemanha. Eu estive lá pessoalmente, tirei uma fotografia memorável, até mesmo na porta principal e icônica, onde ele corajosamente pregou suas célebres 95 teses, um marco fundamental na história. Martinho Lutero não era ninguém, ele era apenas um padre comum. E eles tinham muitos sérios problemas com ele, achavam que ele realmente não era um bom padre. Então, decidiram mandá-lo para a escola bíblica para dar aulas. Quando ele foi dar aulas, deram-lhe palestras detalhadas sobre o livro de Efésios, o livro de Romanos e o livro de Salmos. Quando ele começou a ler Efésios, ele viu que pela fé somos salvos, não somos salvos por nada além da fé. E Martinho Lutero ficou chocado. Lembre-se, em Romanos, ele disse que se você crer em seu coração e confessar com sua boca, será salvo. Ele ficou surpreso, porque naqueles dias a Igreja Católica operava outros sistemas para a salvação. Então, quando ele leu isso, ficou chocado. Então, ele estudou isso por um período de 2 anos e depois resumiu o que havia aprendido nas epístolas de Efésios e Romanos e passou a escrever os seus 95 pontos. E alguns de vocês, eu já disse antes, quando estão sendo abençoados por um livro, precisam de pelo menos 2 anos para serem realmente abençoados por um livro. E então você precisa ser capaz de escrever o livro ou pregar sobre o livro antes de poder dizer que realmente se beneficiou de um livro. Eu só estou dizendo isso para vocês porque acredito que Deus quer levantar grandes pessoas bem aqui em Serra Leoa e na Grã-Bretanha. Ele vai mudar sua vida e seu ministério. Deus me levantou de Gana. Deus me levantou da faculdade de medicina. Eu nunca morei na América antes. Eu nunca morei fora de Gana. Desde que nasci, só vivi em Gana. Meu sotaque é um sotaque ganês? Sim. Eu nunca, de fato, morei fora de Gana, vivi lá. Aqui é minha casa. Nunca. Só em Gana. Deus me chamou de Gana e eu estou evangelizando. Você poderia pensar que talvez seja apenas um ministério americano ou algo assim, mas é muito mais do que isso. Ah, sim. Esses livros são traduzidos em muitos idiomas. Muitos idiomas. Então Deus quer levantar você de Serra Leoa. Ele quer levantar você. Se você está assistindo online, Deus quer levantar você. Esse é sempre o objetivo de Deus. Ele está sempre escolhendo pessoas. Você. Sim, sim. Deus está sempre levantando pessoas. Oh, sim. Você sabe, havia um grande homem de Deus em Gana chamado James McEwan, um homem branco que fundou a maior igreja do país. Essa é a maior igreja em Gana hoje, a igreja pentecostal. Assim como este homem, antes de sua morte, Deus também me chamou para o ministério para servir e espalhar a sua palavra. Percebi que quando seu ministério estava terminando em 1982, ele deixou Gana e se aposentou. Deus também encontrou um garotinho, um estudante. Então, ok, eu quero que você também fale por mim, venha. E eu acredito que agora mesmo Deus está escolhendo pessoas, Deus está sempre escolhendo pessoas, Ele está sempre selecionando pessoas, Ele está sempre chamando pessoas. Sim, Ele está sempre chamando pessoas que Ele vai usar. E eu estou mostrando para vocês chaves mestras.
Deus vai te usar poderosamente, Deus vai te usar poderosamente, Ele vai te enviar. Sim, então naquela noite eu recebi uma impartição e foi dito: a partir de hoje você pode ensinar. Ouça, a maior graça que traz a mais alta promoção no ministério é a revelação e o ensino. Veja, porque ensinar, um apóstolo ensina, um pastor ensina, um profeta ensina, um mestre ensina, um pastor ensina. É por isso que Paulo disse: para que eu não fosse exaltado acima. Então isso significa que ele diz: pela abundância das revelações, abundância de ensinamentos e revelação, a capacidade de ensinar é a maior habilidade que é dada a um ministro. Você sabe, Jesus era chamado de Rabi, é Jesus. Ensinamentos que lembramos, nós não podemos esquecer. Nós os ensinamos o tempo todo. Repetimos as palavras dele o tempo todo. As palavras dele são pesadas. Sim, a Bíblia disse: ninguém falou como esse homem. Receba a abundante graça da revelação, receba a profunda graça do ensino, receba a capacidade de ensinar e a capacidade de trazer a luz de Deus. Deus vai te usar poderosamente. Deus está te dando um tesouro de conhecimento, tesouro de sabedoria, tesouro que será mais do que um diamante em sua mão. Muitos anos atrás, depois que tive essa experiência de receber essa unção, uma unção para ensinar tudo isso, ele disse: a partir de hoje, vocês podem sim, agora. Eu nem sabia se era uma ligação, não sei o que foi. Eu acabei de, a partir de hoje você pode ensinar. Não entendi o que significava, mas agora vejo que era uma chamada. Sim, era um chamado para ensinar. Sim. Então, depois de alguns anos, fiquei rico o suficiente para comprar uma passagem para a América. Então, fui para Tulsa, Oklahoma, onde o próprio Papa Hagin estava. E eu o vi. Disseram que ele estava apenas ensinando. Ele fica lá e ensina as mesmas coisas que ensina todos os anos. E o Espírito Santo me disse: vá e honre este homem com uma oferta de verdade. Mas naquele dia ele explicou que o dízimo dele, acho que naquele ano, foi cerca de 27 milhões de dólares. Esse é o dízimo dele. Para vocês que são estudantes de matemática, se 10% é 27, então significa que a renda total é cerca de 270 milhões. Então, quando eu tinha esse valor, algo assim. Posso estar errado, mas é mais ou menos isso. Quando ouvi isso, pensei na pequena oferta que estava no meu bolso. Eu disse: não, esse homem não precisa disso. Eu disse: não. Então peguei minha oferta de volta, levei minha oferta de volta para o hotel. Então, quando eu estava no hotel, bem cedo de manhã, o Espírito de Deus me acordou e começou a me repreender. E ele me disse: olhe bem para você, foi o que ele me disse, mas o que eu realmente me lembro é que ele disse que eu devia tudo a esse homem. E eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a chorar, chorei como um bebê. Na minha vida, houve cerca de 3 vezes em que chorei desse jeito. Essa foi uma delas, porque eu não costumo chorar muito, mas já chorei. Mas essa foi uma dessas vezes. Ele disse: você deve absolutamente tudo, realmente tudo a esse homem. Então sua própria casa, a casa onde você atualmente mora, seus carros, seu ministério, sua igreja e tudo mais, você deve de fato a esse homem, sim. E ele me disse que é uma verdadeira vergonha, sabe? E veja bem, ele estava me mostrando o livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 6. Veja Gálatas 6. 6 diz: aquele que está sendo instruído na palavra, faça-o participante ao seu mestre em todas as coisas boas, compartilhando generosamente.
Em outras palavras, deixe que a pessoa que está sendo ensinada compartilhe coisas boas com a pessoa que a ensina. Você tem que dar coisas boas para a pessoa. E então, depois de Gálatas 6, vem o versículo famoso que todo mundo conhece. E as pessoas não sabem que está diretamente conectado aos versículos do capítulo 6 de Gálatas. O próximo versículo diz: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Se você está falando de colheita, está falando em relação a honrar o servo de Deus. Sim. Alguns de vocês aqui, em vez de honrar os servos de Deus, preferem acusá-los de várias coisas. Vocês não honram. E isso é uma das coisas propensas à colheita. Vocês sabem, há algumas sementes que, quando você planta, crescem rapidamente. Essas são algumas. Veja, quando você semeia, não parece. Nada parece acontecer. Mas eu percebi que você pode ser um pregador. Pregar, no entanto, não é o mesmo que semear sementes. Você pode ser um pregador, mas não tem nada para se orgulhar disso. Mas pregar não é o mesmo que semear semente. E Deus me disse: vá e honre este homem. Vá e honre-o. Você deve tudo a ele. E tudo é tudo. Porque eu devo a ele a grande oportunidade que tive de verdadeiramente receber a abundante graça de Deus e o imenso poder de Deus através dele. E é esse poder que fez tudo. Se estou vivo, é pela graça. Conheço pessoas jovens e que não estão mais vivas. Se você está respirando, os diferentes tipos de câncer podem ser diagnosticados. Você pode ser diagnosticado com câncer de esôfago, onde não consegue engolir. Você pode ser diagnosticado com câncer no pulmão. Eu conheço pessoalmente pessoas que foram diagnosticadas com todos esses tipos de câncer. Câncer nos pulmões, onde você não consegue respirar. Você pode ser diagnosticado com câncer de estômago. Quando você come, sente-se cheio. Você pode ser diagnosticado com câncer de cólon. Quando você vai ao banheiro e sai, sente como se ainda houvesse algo que não saiu. Você pode ser diagnosticado com câncer de pâncreas, onde sente dor, muita dor. A menos que você se curve, a dor não passa. Você pode ser diagnosticado com câncer de mama, câncer de tantos tipos, e você pode simplesmente desaparecer deste mundo. Câncer da bexiga. Quando você vai urinar, percebe que em vez de urina, parece vinho. A cor é como a do vinho. É como se fosse água avermelhada misturada com água. Você vê que o sangue começou a aparecer. Isso é câncer de bexiga. Você pode ser diagnosticado com câncer de próstata, onde há um inchaço. Quero dizer, se você está aqui presente neste exato momento, talvez você realmente não saiba, talvez você simplesmente não saiba ainda. Eu conheço todas as doenças que mencionei. Eu conheço uma pessoa com essa doença. Cada doença que mencionei, eu conheço pelo menos uma pessoa. É Deus quem permite que você esteja vivo. Só Deus pode permitir que você se torne um homem velho. Um dos reis, ele disse: não haverá homem velho na casa de Deus. Sim. Então Deus me disse: você deve a ele. Você deve a ele. Vá e honre-o. Vá e honre-o. Tudo vem de lá, de fato. E esse é o canal que eu usei. Sim, ele não é o poder em si, mas é o canal, o meio. E como você não pode ver Deus, para honrar a Deus, você pode honrar o vaso. Sim. Assim como Maria também veio honrar o seu Jesus. Sim, verdadeiramente. Você diz que Jesus era um homem, mas a mulher veio e derramou a caixa de óleo nos pés dele e fez com que ele se sentisse precioso, como se fosse uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa incrível. Ele é maravilhoso. Ele é legal. É uma boa pessoa. Foi só isso que ela fez. Quantos de nós passamos por isso? Nossos olhos estão cheios de acusações, cheios de erros, cheios de coisas para as quais estamos apontando o dedo. Você é assim. Você não fez isso. Você faz isso. Em vez de nossos olhos estarem cheios de admiração, como os daquela garota, você pode desprezá-la, mas Deus a amou. Ele disse: esta mulher nunca será esquecida em todo o mundo. De fato, estou citando o nome dela.
Então Deus tocou meu coração. Não veja quanto dinheiro ele tem. Não pense sobre o que ele é. Não pense sobre o que ele possui. Vá e honre-o com toda a honra que você tiver. E eu fui e o honrei. Sabe, isso não está na Bíblia, mas vou te contar algo que eu penso. Eu acho que existe algo como uma transação espiritual ou um contrato espiritual, que quando alguém ministra a você para completar, existe algum tipo de retorno que deveria acontecer. Porque um contrato é o que eu faria e o que você faz. É o que eu farei e o que você faria. É como quando Deus lhe mostra misericórdia. Ele disse, portanto, 2 Coríntios 4, visto que alcançamos misericórdia, não desanimamos, nunca nos cansamos deste trabalho que estamos fazendo. Nunca cansados. Nunca cansado porque recebi misericórdia para estar por perto. O apóstolo Paulo morreu aos 58 anos. Por volta dos 58 anos ele se foi. Ele disse, enquanto eu tiver recebido misericórdia suficiente para estar por aqui, nunca vou dizer que estou cansado. Vamos descansar, vamos relaxar. Estamos cansados de causar tantos problemas. Deixe-os em paz agora. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Quero dizer isso. Olha, vou te contar. Isso também é. Aprendi também a dizer algumas dessas coisas, como aqueles príncipes costumavam dizer, sabe? Estou dizendo isso um pouco do meu jeito. Porque acho que nessa idade eu deveria ter alguma experiência. Percebi que ministros conseguem suportar viver na pobreza. Muitos ministros são pobres porque não honram e não aprenderam corretamente a honrar os servos de Deus que ministram para eles. Eu percebo uma diferença. Sim, você pode pregar. Pregar é diferente de dar. Pregar é diferente de dar. Pregar é diferente de honrar. Convidar alguém para pregar na sua igreja é diferente de honrá-lo. São eventos diferentes com efeitos diferentes. Mas eu percebi que aqueles que pagam o preço e dedicam seu tempo e qualquer esforço para honrar o servo de Deus, eles parecem pela experiência. Não é assim. Eu não vi isso na Bíblia pela experiência. Eu vejo que eles vão mais alto e são diferentes. Sim, financeiramente, quero dizer, financeiramente. Sem a unção, você não pode fazer muita coisa. Você não pode ministrar o Espírito, ministrando. A Bíblia diz em Gálatas, com este aqui, quem? Aquele que ministra o Espírito entre vocês. E faz milagres, faz isso pela audição da fé ou pelas obras da lei, ministrando o Espírito e a sua própria. Você não pode ministrar ninguém com o Espírito. Ministrando cura, você não pode inventar curas. Um dia, sabe, eu fui pregar em algum lugar. Um pastor me chamou depois e disse, olha, quero te dizer uma coisa. Eu disse, o que foi? Ele disse, olha, essa cidade onde você veio, um homem de Deus veio aqui para fazer uma cruzada. Não houve milagres. E as pessoas da cidade se reuniram e pegaram pedras e o apedrejaram. Então ele disse, eu quero que você saiba que o milagre que você está vendo é algo grandioso. Você pode pensar que, se qualquer um que estiver ali chamar por milagre, as pessoas virão. Ele me disse, quero que você saiba que não se pode fazer muito sem poder. Você não pode expulsar demônios sem unção. Você não pode ensinar a palavra de Deus sem unção. Você não pode fazer a obra de Deus sem. Você não pode construir uma igreja. Tudo é unção. Tudo é unção. Então, sempre que você puder ter a unção, se eu fosse você, os livros que mais me interessariam seriam sobre unção, liderança, crescimento de igreja e tudo mais, de fato. Sim. Levante sua mão e receba a unção. Levante sua mão. Todo mundo, levante sua mão. Receba a unção. Pai, obrigado pelo teu poder. Todos de pé. Todos de pé. Receba o dom. Receba a unção. Que a unção do Senhor. Que a unção do Senhor. Que a unção do Senhor. Que a unção do Senhor.
Tamanda baramasha baramandala mandarab dalaki baradali mi bandel zamandandoata amadarab. Oh my dear sweet precious wonderful sim. Oh my dear sweet precious wonderful sim. Oh my dear sweet precious wonderful sim. Oh my. Similar. Oh well, sim. Oh sim, com certeza. Oh yes, sim. Oh yes indeed, sim. Receber sim. Receber. Receber aqui. Receber. 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 Receber já. Para receber. 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 Oma Mara, Oma, por favor, agora mesmo, a unção e a presença. O ungido e a sua unção. Receba as doces e maravilhosas influências da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Oh, meu Deus, Mãe. Meu Deus do céu. Tagalari, tagalari, panda, sandal, kauokel, ibere, indam, damama, kabado, baltamoda, tanigabatal, anidotak, Maekatakaim samanato almamai eaniakato eto etamito to atsae toi tendra ela male mal male male mal 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 male 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 trombeta mitra le trombeten ale tandre toques coles Kandal Chumbetende Ashingale Tomb Tukadre Pie. PA. A kind of mag ball. Papa pade pakipakea de tame tulamandoma ele moshimes. Dom bedomainchim tombramapo el kamamanabamado. These sacred hands, imbued with a profound sense of reverence and ancient wisdom, are now carefully and gently lifting the object. They perform this delicate task with precision and grace, ensuring that it is raised with the utmost respect and care. The movement is deliberate, reflecting the deep significance of the act and the spiritual connection embodied by these hallowed hands. They are guiding it upwards, honoring its purpose with every measured motion. Por favor, levante suas mãos sagradas e abençoadas. Mateaba lamater madaramadaba midibeaol amea lado libi, que é uma palavra de grande poder e significado espiritual, proferida com reverência e devoção para invocar a presença divina e a proteção celestial.
Hi, very much indeed. Porque E Mabalcal manda o Pacalad Caralad Kadki, Bekel Shechema, suas mãos santas, puras e reverentes, são elevadas com devoção e fé inabalável, estendendo-se em direção ao céu, enquanto você se dirige ao Senhor Todo-Poderoso. Este é um momento de profunda comunhão espiritual, onde cada palavra proferida e cada gesto realizado expressam a sua mais sincera adoração e súplica, conectando-se diretamente com a presença divina. Cadê essa malad mal malade mal malade malad emalai malade maladi 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 mal adi maladi Hol Basman is a remarkably long and intricate name. Its extensive length and complex phonetic structure make it particularly challenging to pronounce and remember. The name contains numerous syllables and a sequence of sounds that are not commonly found in standard English pronunciation. This makes articulating Kadeas al malad mal malade mal maladi malad emalai maladi 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 mal adi maladi holbazman a significant linguistic exercise requiring careful attention to each part to ensure accuracy. It truly stands out as a name that demands considerable effort for correct and fluent vocalization, highlighting its unique and demanding nature. Aleluia. obrigado. Pai nosso amado, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Você pode se sentar por um momento. Ainda estou profundamente imerso no meu capítulo que explora a fascinante arte da leitura. Agora, um livro pode ser comparado a uma semente que contém em si o potencial para um vasto crescimento. Amém. Lucas capítulo 8, versículo 11. Agora, a parábola é realmente esta. A semente é a palavra de Deus. Amém. Agora, a parábola é esta. A semente é a própria palavra de Deus. A semente é o quê? Eu não estou ouvindo vocês. A palavra de Deus. Esse é o verdadeiro valor de um marido que dá uma semente. Amém. Agora, quando você está recebendo a palavra de Deus, você está recebendo uma semente poderosa e viva. Se alguém te dá um livro, você está recebendo uma semente. É isso que as pessoas não percebem. É uma semente. É uma semente. Uma semente na sua vida. E isso vai mudar a sua vida. Vocês têm corrida de cavalos em Serra Leoa? Vocês nunca tiveram? Muitos anos atrás? De qualquer forma, deixa eu te contar uma coisa. Um dia, havia um homem que tinha um cavalo. Corrida de cavalos existia. Ele tinha muitos cavalos e o cavalo dele era um verdadeiro campeão, um animal excepcional. Mas ele tinha um certo receio de que algo pudesse acontecer com o cavalo dele. Então, ele decidiu que não deixaria seu cavalo correr de forma alguma. Meu pai costumava ter cavalos de corrida. E eu já fui ao hipódromo muitas vezes. Um dia fui ao hipódromo e um cavalo caiu e quebrou a perna. O osso saiu para fora. Foi algo horrível. Então esse homem decidiu que não deixaria mais o cavalo correr na corrida, mas ele manteria o cavalo em sua casa. E como o cavalo é um cavalo campeão, se você tiver uma fêmea, pode levar seu cavalo até a casa dele para cruzar. Assim, seu cavalo pode passar um fim de semana com o dele para receber uma cria. Todo mundo diga, uma cria. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Então ele decidiu cobrar. Se você levar sua fêmea, ele vai cobrar de você. Agora, vocês sabem quanto ele estava cobrando pela cria? Vocês sabem? Vocês querem saber? Acho que eles não querem saber. Querem? Acho que vou ter que ir lá contar para o pessoal em ver.
Eles querem saber quanto ele estava cobrando por um final de semana? Você traz sua fêmea e o meu macho, que é o cavalo campeão, vai cruzar com a sua égua e ela vai receber a semente que dará vida e continuidade. Ele estava cobrando $2 milhões por um final de semana de semente de campeão. Não, é verdade. Não é. Não imaginei um documentário. Eu assisti. $2 milhões para uma cabeça de chave campeã. Esse é o valor real da semente. Então, quando você recebe um livro, ele é uma semente para você. Talvez não pareça nada. Isso é algo muito valioso que você tem e pode mudar sua vida. Pode até mudar seu idioma, pode mudar sua cultura, pode mudar seu ministério, pode mudar seu nível. Pode mudar tanta coisa se você apenas receber a semente em sua vida. Mas a maioria de nós não lê. A maioria dos pastores não lê. A maioria dos pastores tem igrejas pequenas. Eu me lembro de ouvir o bispo O uma vez, há alguns anos, pregando. Tinha um livro sobre crescimento de igreja U. Eles fotocopiaram o livro e distribuíram para os pastores. Todo mundo deveria ler e trazer ideias. Você sabe, as pessoas do topo são leitoras. Quem são as pessoas de baixo? Aqueles que vendem. Quer dizer, tem gente que faz isso, eles não leem. Você já viu um vendedor de grãos lendo com óculos? Ela está lendo o livro. Eles não leem nada. São as pessoas importantes que leem. As pessoas no topo são os leitores. Se você não for uma pessoa de primeira linha, você não lerá. Você olha para o livro e diz, não sei o valor disso. Dá-me o teu poder, dá-me o teu óleo, dá-me a tua água, sopra sobre mim, por favor. Sim, eu peço-te com toda a minha alma, agora. Agora, Provérbios, o capítulo 4. Quando você recebe este livro, você realmente recebe os valiosos tesouros do conhecimento e da sabedoria. Lembre-se de Colossenses capítulo 2. Agora estamos chegando ao final desta sessão, mas quero que você veja que em Provérbios capítulo 4, versículo 7, diz que a sabedoria é a coisa principal. Portanto, adquira a sabedoria e com tudo o que você adquirir, adquira-a. Acima de tudo, busque o entendimento. Adquira-a. Eu tenho um livro aqui chamado A Sabedoria é a Principal Coisa para o Seu Ministério. A sabedoria é a principal coisa para o seu ministério. Quero dizer, não há absolutamente nada mais real e verdadeiramente essencial do que a sabedoria para você, para o seu ministério e para a sua vida. Para onde quer que você esteja indo, para o que quer que esteja fazendo, em qualquer nível ou situação, você precisa de algum tipo de pensamento profundo e discernimento. Então, adquira sabedoria. Com tudo o que você adquirir, adquira sabedoria. Amém. A sabedoria é a coisa principal. Então você deve ouvir pregações, ler livros e ouvir. Ninguém pode lhe transmitir isso. A sabedoria é a coisa principal. Quando vi Reinhard Bonk fazendo cruzadas, percebi que ele tinha sabedoria. Qual é a sabedoria que ele tem? Ele tem uma mente. Ele tem uma mente, ele tem uma forma de pensar bastante particular. É isso que o tornou um grande influente evangelista. Antes de tudo, a mentalidade dele era que Deus lhe disse algo e ele precisava, de fato, fazer. E Deus lhe disse que a África seria salva. Essa era a sabedoria que ele tinha e ele a estava seguindo. Ele tinha a ideia de que nenhuma cidade é forte demais, nenhum lugar é longe demais. Sabe, muitos de vocês viram Boni pregando no local, mas eu tenho vídeos dele pregando, mas eles não vendem. Eles não vendem aqueles vídeos onde ele está pregando. Em algumas cidades da Nigéria, não há realmente. Eles não vendem esses, eles não dão.
Sério? Sim. Esses não fazem parte das coisas que eles compartilham. Você o vê em alguns lugares, ele tinha uma sabedoria, muitos de nós não temos. Muitos de nós têm sabedoria. Tem ir para a América, para cá, para lá, para colar. Mas ele não tem esse pensamento. Ele tem a mentalidade de que precisa vir para a África. Todo grande ministro tem alguma sabedoria que ele está usando. Sabedoria é como você está pensando. Sim. Como sua mente funciona? Se eu sempre perguntasse a esse homem como funciona a sua mente, o que é isso? Como a mente dele está realmente funcionando de fato? Sim, a sabedoria é a coisa principal e mais importante e essencial. Então, se você não tem o principal para o seu ministério, então o que você tem assim? Quando decidi tornar meus livros completamente gratuitos, muitas pessoas livres se opuseram veementemente a mim. Mas veja bem, a sabedoria profunda que eu possuo não é para fazer um negócio lucrativo. Eu não faço nenhum tipo de negócio. Eu não vendo nada. Eu não faço nenhum negócio. Importação, exportação. Você está me ouvindo? Provérbios, capítulo 8, versículo 10. Estamos quase terminando Provérbios, capítulo 8, versículo 10. Diz: receba a minha instrução e não a prata. Receba o conhecimento em vez do ouro. Esse manual de sabedoria é melhor que rubis. E todas as coisas que você pode desejar não podem ser comparadas a ela. Nada verdadeiramente pode se comparar à sabedoria do seu ministério. Absolutamente nada. Nada mesmo. Sim. Observe um homem que entra no YouTube. Convido você a visitar nosso canal The Wood Mills no YouTube. Todos os diferentes canais. Observe um homem que escuta e observe. Nada pode ser comparado à sabedoria que você vai aprender com os vídeos, os áudios, os livros. Nada pode ser comparado. Nada. Nada pode ser comparado. Agora, muitos de nós, passageiros, estamos sempre conscientes dos inimigos e das pessoas com quem lutamos. Senhor, quebramos suas mandíbulas, nós os espalhamos. Mas o Salmo 109, versículo 98 diz: por meio dos teus mandamentos me fizeste mais sábio que meus inimigos. Tu me fizeste mais sábio que meus inimigos. Mais sábio que meus inimigos. Aleluia. Agora quantos? Promoção no seu ministério. Provérbios capítulo 4, versículo 8. Provérbios capítulo 4 vai revelar a sua promoção. Sim, a sua promoção. Diz: exalte-a e ela te exaltará e te dará honra. Essa é a sabedoria. Exalte-a e ela verdadeiramente o irá promover. Em outras palavras, eleve a sabedoria em seu ministério, em sua igreja. Levante-o. Um dia fui a uma igreja. Eles compraram todos os livros. Eles usam isso como exames. Eles exaltam a sabedoria exaltada e ela certamente te promoverá. Ela te honrará quando você fizer isso. Aceite a honra dela se você realmente puder aceitar a sabedoria. Uau! Uau! Todos nós estamos buscando algo mais elevado. Estou lhe dizendo que está em um livro. Você deveria me ver rezando. Você conhece uma das minhas orações. Estarei rezando. Eu disse: Senhor, mostre-me um livro às vezes. Eu vou rezar. Eu digo: Senhor, não me mostre uma fita cassete. Ontem eu estava rezando, Deus me dê. Quero algo para ouvir quando estou em Freon. Quero algo sobre o qual eu possa orar. Porque eu sei que quando recebo a sabedoria e o conhecimento, isso vai me exortar, me promover, me conduzir à honra.
Eu sempre oro por isso. Você está aqui. Você não tem uma mensagem para ouvir agora. Você está aqui. Você não tem um livro que está ouvindo agora. Você está lendo um conhecimento valioso e profundo. Isso certamente vai te elevar e te capacitar significativamente no seu ministério e na sua jornada espiritual. Não se contente com onde você está. A Bíblia diz em Provérbios 4:18, Provérbios 4, pule para o versículo 18, incrível. Provérbios 4, versículo 18. Diz que o caminho dos justos é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais intensamente até se tornar um dia perfeito e completo. Você sabe, se você está aqui é porque Deus te chamou. O caminho do ministério brilha cada vez mais, não cada vez menos. Eu não estou te ouvindo. Eu disse, mais e mais, mais e mais, não menos e menos. O próximo ano deve ser melhor do que este ano. Todo ano deve ser uma melhoria em relação ao ano passado. Porque o caminho dos justos brilha cada vez mais intensamente até o dia perfeito e glorioso, que é o dia em que você finalmente morre. O dia perfeito é o dia em que você morre. Eu vejo você subindo cada vez mais alto até o dia perfeito. Então, este ano você terá um ministério muito maior e mais significativo do que teve no ano passado. Se não for mais do que isso, então algo está realmente errado. Então, você não está seguindo a trajetória de um justo. O caminho dos justos brilha cada vez mais, de forma contínua e progressiva, até o dia perfeito. Então, para aqueles de nós cujas igrejas estão diminuindo em número, é por isso que algumas pessoas não gostam de contar o que está acontecendo. É por isso que algumas pessoas não gostam de contar. Verifique as finanças. Está diminuindo ligeiramente este ano? Está realmente diminuindo? Por favor, verifique a frequência com atenção. Está diminuindo consideravelmente? Já diminuiu? Verifique cuidadosamente e com atenção o crescimento de outras coisas e veja se, de fato, está diminuindo constantemente. O caminho do justo brilha mais e mais e mais de forma contínua até o dia final. Posso ouvir um amém de alguém? Quando você tem isso verdadeiramente no seu coração, você vai até o último e derradeiro dia da sua vida. Todos os pastores devem ter muito cuidado ao dizer estou cansado. Quando você começa a dizer estou realmente cansado, isso sinaliza o fim do seu ministério e talvez até mesmo da sua vida, porque foi exatamente isso que Elias disse quando estava no fim. Ele disse, chega. Também posso dizer que chega. Já estive aqui antes. Quase todas as cruzadas que temos agora são enormes. Nós somos apenas de onde somos? Brazzaville. Sim, somos de Brazzaville. A maior cruzada. Nunca vi uma cruzada como essa. Muito grande. Pela graça, para a glória de Deus. Eu também poderia dizer que estou realmente muito, muito cansado neste exato momento. Eu fiz a minha parte. Mas não. Provérbios 4:18. É uma escritura orientadora e um guia para todos nós, para cada um de nós. Eu vejo isso guiando você. Suas finanças serão significativamente maiores e mais prósperas este ano de 2024 do que no ano passado. Em nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo, sua influência será muito maior e mais abrangente este ano do que no ano passado. Catalazado para mândola, maando raanda. O Espírito Santo do Senhor está se movendo de uma forma poderosa, transformadora e manifesta em sua vida. Fiquem todos de pé agora mesmo. Vejo você realizando grandes coisas para Deus. Amém.
realizando grandes coisas para Deus. Levante suas mãos. Ministério. Estou ouvindo o Espírito dizer que o ministério é apenas o começo. Seu ministério está apenas começando de fato. Seu ministério está apenas começando verdadeiramente. Seu ministério está apenas começando com grande potencial. Catá, ma, bandela, macabaraba, paloman, deandaraba, paloib. E este é apenas o início de uma jornada notável. Oh, yes, sim. Escute, quero dizer uma coisa muito importante antes de encerrarmos este momento. Sabe, muitas vezes no ministério você sente que realmente chegou lá, alcançou os seus objetivos, mas na verdade, muitas vezes você nem sequer começou a jornada de fato. Alguns anos atrás sofri um acidente. Eu estava a caminho da região norte de Gana e o nosso carro capotou várias vezes de forma violenta e incontrolável. E fomos arremessados para longe do veículo em movimento com grande impacto. E pela graça de Deus ninguém morreu, apenas alguns pequenos cortes. Agora, quando voltei para Acra, fui à igreja e vi a igreja que estávamos construindo. Eu estava pensando que era isso. Mas naquela época eu ainda não tinha escrito nenhum livro. Eu não sabia disso. Eu pensava, talvez este seja o fim. Mas na verdade meu ministério nem tinha começado. Eu ainda não tinha escrito um livro. Não, eu não tinha. Nós não tínhamos nenhuma filial. Talvez tivéssemos uma filial. Eu não sei. Nós tínhamos filiais. Apenas uma igreja pequena, só isso. Eu realmente achei que era apenas isso, mas na verdade não era. Ouça com atenção, há muito mais e mais, mais e mais, mais e mais, e ainda mais, muito mais e muito mais. Que sabedoria é essa então? Que sabedoria é essa? As pessoas vão começar a perguntar que sabedoria é essa? Amém. De onde você tirou essa sabedoria? Amém. Para fazer obras tão poderosas. Sim, as pessoas vão começar a perguntar de onde esse homem tira tanta sabedoria? Grandes obras são feitas pela sabedoria. Mais obras são pela sabedoria que você tem. Coloque a mão na cabeça. Que você tenha mais sabedoria neste ano do que teve no ano passado. Que você tenha mais conhecimento do que teve no ano passado. Em nome de Jesus, amém. Que você seja ungido com o espírito de sabedoria 10 vezes mais do que no ano passado. Que o espírito de sabedoria esteja com você em nome de Jesus. Amém, sim. Pai, obrigado por cada um que está recebendo uma unção e também por aqueles online que estão recebendo poder e sabedoria para mais e para grandes obras. As pessoas vão perguntar: de onde esse homem tirou essas coisas? Como ele consegue fazer essas coisas? Que sabedoria é essa que foi dada a ele e a ela? Pai, muito obrigado por esta grande sabedoria que nos foi concedida. Grande sabedoria, receba a sabedoria agora, Jesus. Que a tolice seja retirada da sua vida. Que a maldade seja retirada da sua vida e que a sabedoria substitua todos os pensamentos negativos em sua mente, em nome de Jesus. Amém. Que sabedoria é essa? Nós te damos graças e louvor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Podem se sentar.